Pessoal do segundo ano, bom, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema, né, da terceira semana do volume 2 dos PETs, né? O tema da terceira semana do segundo ano e pro segundo ano, né, do segundo volume dos PETs é o seguinte tema: espaços geográficos, a relação entre o campo e a cidade, né? É, a gente vai falar sobre essa relação, o que realmente define o que é cidade, o que é urbano mesmo, o que é rural, o que é o campo, o que é a cidade. A gente vai falar um pouco sobre a urbanização brasileira também, as demandas sociais, né, sobre as questões de desigualdade social, questão de é, a questão de não ter, as pessoas não terem acesso a moradias, a não terem acesso a lugares que não sejam de risco socioambiental para viverem, planejamento urbano, falar um pouco sobre isso também, ok? Então vamos lá, para começar, essa relação entre o campo e cidade. Para começar, o que define, o que diferencia o campo, o espaço rural do espaço urbano, né? O que de fato diferencia os dois é o tamanho de sua população, a forma que as paisagens se definem num lugar e no outro? Obviamente que sim, né? Se a gente pega hoje, atualmente, o espaço urbano, por exemplo, no nosso país, na maioria dos países, mas isso não em todos, ele vai ter uma população maior, né? A gente vai ter uma população concentrada predominantemente nas áreas urbanas, né? É, já, e nas áreas rurais há uma menor concentração da população. Só que isso não é o que realmente define a diferença entre um e o outro, não, né? A diferença que vai definir realmente um e o outro e que vai puxar todo o resto é a atividade econômica predominante exercida em cada um desses lugares, né? Quais são as atividades econômicas que predominam na zona rural, ou seja, no campo? As atividades econômicas do setor primário, ou seja, agricultura, extrativismo e pecuária, né? São essas atividades aí do primeiro setor da economia, são as atividades que lidam com a matéria-prima do começo ao fim, ou seja, não transforma essa matéria-prima em outro produto para ser vendida, e essas atividades são predominantes no campo, ou seja, são predominantes na zona rural. Isso vai fazer com que as paisagens dessa área, fazer com que toda a estrutura que existe nessas áreas sejam diferentes das áreas urbanas, né? Já a gente pegando as áreas urbanas, né, ou a cidade, entre aspas, quando a gente fala cidade, a gente engloba a zona rural, então é melhor falar urbano, né? Quando a gente fala das áreas, das zonas urbanas, a gente vai ter um predomínio das atividades do segundo setor da economia, ou seja, do setor secundário e terciário. Setor secundário são as indústrias, né? E terciário, comércio, turismo, prestação de serviços e vários outros. Então, são as atividades econômicas que fazem com que haja todas as diferenças existentes entre o campo e a cidade, né? Entre o rural e o urbano. Então é isso, a atividade econômica é estabelecida ali predominante que faz com que haja toda essa diferenciação entre elas, né? É, obviamente, igual eu falei para vocês, se a gente pega o nosso país e vários outros países no mundo hoje em dia, vai existir uma população muito maior nas zonas urbanas, mas isso nem sempre foi assim, né? Por que que nem sempre foi assim? Justamente por causa do predomínio dessas atividades econômicas, né? Hoje é assim porque, por exemplo, no nosso caso específico do Brasil, a gente tem um predomínio por atividades do segundo e terceiro setor da economia, né, que é a indústria, e as do terceiro setor, comércio, turismo, prestação de serviço e outras. E também na
a atividade primária, do setor primário, nas atividades do setor primário, a gente tem muito a chamada mecanização do campo, o incremento tecnológico nessas áreas, que faz com que também tenha menor, elas sejam, tenham, né, aliás, uma capacidade menor de gerar emprego, né? Então as pessoas não vão estar mais concentradas tanto nessas atividades, nessas áreas, porque não vai ter uma geração de emprego tão grande quanto nas áreas urbanas. Então vai ter um menor contingente populacional nas zonas rurais aí, por exemplo, no Brasil, né? Isso faz parte da evolução da economia de um país, né? Mas vamos supor, se a gente pega um país que até hoje não teve essa evolução de sua economia, a gente vai perceber que boa parte da sua população, ou a maior parte, vive ainda nas zonas rurais, ou seja, vive ainda no campo. Vários países africanos, só para dar um exemplo, ainda tem essa característica, porque eles não passaram por essa evolução, desenvolvimento da sua economia, né? Que passa por pautar a economia no segundo e terceiro setor, e tem também o desenvolvimento tecnológico do primeiro setor, promovendo o que consequentemente promove um êxodo rural, que a gente vai falar também aí, ok? Então, basicamente, o que vai realmente diferenciar a área urbana para a área rural, o setor urbano para o rural, o campo para a cidade, é a atividade econômica que é estabelecida ali, beleza? Bom, falando um pouco sobre urbanização brasileira e novas demandas sociais. Bom, a gente falou que o Brasil, hoje, ele é predominantemente um setor, um país, né, que tem predominância do contingente populacional, seu contingente populacional, nas áreas urbanas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Essa urbanização nossa, ela advém muito com a nossa industrialização, ou seja, muda-se o rumo das atividades econômicas nossa para mudar também essa questão do urbano e do rural. O que muda primeiro é a atividade econômica, para mudar depois o outro, que aí é um efeito em cadeia, né? Um é consequência do outro. Até a década de 30, né, o país era predominantemente marcado, suas atividades econômicas, dentro do primeiro setor, né, desde a época da colonização. Então a gente teve, quando os portugueses encontram que a terra, eles exploram primeiro pau-brasil, né, primeiro setor, extrativismo, depois cana-de-açúcar, primeiro setor, agricultura, depois, extração mineral e aurífera, principalmente aurífera, né, do ouro. Extrativismo, primeiro setor também. Depois, agricultura volta a ser o forte, né? A plantação de café, né? Agricultura do café, primeiro setor. Isso vai até o final da década de 20, né? Até a crise de 29, até a década de 30. Então, o país, ele passa toda essa história dele com a sua atividade econômica concentrada no primeiro setor da economia: agricultura, extrativismo e também pecuária, né? Quando eu fui dando exemplos do pau-brasil, cana-de-açúcar, extrativismo mineral, plantação de café, não significava, gente, que não existia outras atividades econômicas no país. Não significava que já nessa época não existia, inclusive, indústrias, mas era algo muito mais modesto, né? Eu estou falando da matriz econômica, ou seja, da principal economia do país. A partir da década de 29, aí a década de 30, ela é muito decisiva nisso. A década de 30, a gente tem a crise de 29, que afeta muito a nossa principal atividade econômica na época, que era o café. Entra em crise, né? Então a economia nossa e do mundo quase que inteiro, inteiro, entra em crise, né? Então precisa ter uma reinvenção da atividade econômica, né? A partir disso. E acontece o seguinte também, aí na década de
30 e 40, aí 40, né? A gente tem a explosão da Segunda Guerra Mundial, na década de 30 e 40. Ela começa em 39 e acaba em 45. Com a Segunda Guerra Mundial também acontece outra coisa. Além da gente já estar nesse processo de ter que se reinventar economicamente, porque a nossa matriz econômica entrou em crise, que era o café, acontece a guerra. A guerra, os principais países industrializados que forneciam produtos industrializados aos demais países estavam envolvidos na guerra, ou seja, eles não estavam produzindo, né? Porque eles estavam envolvidos na guerra ou estavam produzindo em uma escala muito menor, né? Então, quem comprava esses produtos industrializados desses países? Justamente quem não era de fato industrializado até esse momento. É o nosso caso, até nesse momento. O Brasil não era um país industrializado, então os produtos industrializados que a gente fazia uso, vinha, né, desses lugares, desses países. Eles envolvidos na guerra não tinham como produzir esses produtos, consequentemente, é óbvio, a gente não tinha como comprar esses produtos. Isso também acelera o nosso processo de industrialização, porque isso faz com que, né, nos obrigue a ter uma industrialização aqui para a gente próprio produzir os nossos produtos industrializados, né? Porque a demanda existia muito já, né? E a gente não estava conseguindo comprar eles. Além de que a questão de ter que reinventar uma matriz econômica mesmo, porque o café já tinha entrado em crise e a gente precisava de outra matriz econômica. Assim começa a nossa industrialização, então. Ela vai começar de fato com a criação de grandes empresas estatais, né? A CSN, a Petrobras, que está aí até hoje, na década de 30, né? No governo do Getúlio Vargas. E aí a gente começa esse processo de industrialização, ou seja, a gente muda todo o nosso modal econômico, todo o nosso modelo econômico vai começar a mudar a partir de então, né? Com isso, a gente começa um processo de urbanização muito grande. Por quê? Eu tenho a industrialização, eu tenho a indústria gerando emprego, né? E com esse processo de industrialização, esse processo de mudança no modelo econômico do país, não muda só a questão de existência de indústria, muda também o setor primário, né? Que está lá concentrado na área rural, lá no campo, ele vai ser modificado. Existe a chamada mecanização do campo, né? É o agronegócio começando aí no campo. O que é isso? É o uso de máquinas, é o uso de incrementos tecnológicos também nesse setor primário aí, na agricultura, no extrativismo e na pecuária. Isso faz com que esse setor tenha menor presença humana, né? Que ele precise menos de mão de obra realmente humana, né? Então ele vai gerar menos emprego do que ele gerava antes, né? Eu costumo citar um exemplo, quando eu estou em sala de aula, você imagina quantas mão de obra de pessoas um trator só não faz, né? Então, a gente vai ter nesse setor uma demanda de mão de obra menor, né? Isso faz com que a população que vivia nessas zonas rurais, no campo, vão para a cidade, em busca principalmente do emprego que está surgindo nessas indústrias que foram criadas, porque no campo já não tem mais tanto emprego, né? Inclusive alguns não, vários proprietários mesmo de terra dentro do setor rural se vê obrigado a vender a sua terra, porque ele não consegue acompanhar essa evolução tecnológica aí do setor aí, primário, do setor aí, econômico dentro da zona rural, e ele não consegue brigar com os grandes produtores, ele se sente obrigado a vender sua terra para ir também para a cidade para procurar emprego, principalmente nessas indústrias aí que ofereciam muito emprego. Isso aí a gente chama de êxodo rural, né? Que é a saída em massa da população das áreas rurais para as áreas urbanas.
Isso vai acontecer no Brasil de uma forma mais abrangente a partir da década de 50 e 60, né? A gente começa a industrialização na década de 30, 40, na década de 50, 60 a gente começa a ser um país predominantemente urbano, né? A gente muda, a gente era um país predominantemente rural até então. A partir da década de 50 e 60 a gente passa a ser um país predominantemente urbano. Então a gente começa de fato a nossa urbanização. E então a nossa urbanização ela está muito ligada, totalmente ligada ao nosso processo de industrialização. E outra coisa que ocorre é que o nosso processo de urbanização ele aconteceu assim de uma forma muito rápida e sem nenhum tipo de planejamento. Então, a boa parte, a maioria das nossas cidades, elas não foram projetadas, né? Porque existe planejamento urbano a fim, inclusive, para evitar que existam ou diminuir os problemas, vários problemas urbanos contidos nas cidades, né? Então, como não houve esse planejamento, a nossa urbanização ela foi acontecendo, ela foi crescendo de uma forma desorganizada, sem planejamento, e aí a gente isso aí vai surtir nos vários problemas urbanos que várias cidades nossas têm hoje, né? Poluição, do ar, dos rios, dos córregos, do solo, por aí vai. Problemas sociais, né? Inclusive a exclusão, a desigualdade social, a exclusão das camadas populares de mais baixa renda, né? Elas são obrigadas a viverem, por não ter um poder aquisitivo, viver em lugares que não são seguros, né? Vivem em áreas de risco socioambiental, né? Na margem de rios ou em morros, né? Que podem estar vindo a sofrer deslizamento de terras. A gente vê isso muito no Brasil, infelizmente isso é comum, isso muito por causa da falta do planejamento urbano, a falta do empenho, né, realmente, do poder público para estar resolvendo essas questões, ok? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Basicamente sobre essa relação do campo e da cidade, do rural e do urbano, e sobre a nossa urbanização, como acontece, aliás, o processo de urbanização brasileiro. Então esse aí é o tema da terceira semana. Podem fazer as atividades que estão propostas aí para essa semana, tá? Que daí, daqui uns dias eu posto a correção, tá ok?